Cara, eu constituí a Cliva há mais ou menos uns 2 anos e já por recomendação dos nossos investidores, falando, cara, vocês têm que constituir fora, né? Então a gente nasce numa estrutura de Delaware Brasil, agora que a gente está fazendo a série A, Cayman, Delaware Brasil, e eu sei que tem algumas variações, você até citou aqui. Por que se faz assim? Qual que é a vantagem, desvantagem? Quando que as pessoas deveriam se preocupar em, de fato, internacionalizar a estrutura ou não? O que você pode falar pra gente disso? Para as pessoas ficarem ligadas aí. São duas coisas completamente diferentes, tá? Internacionalização de estrutura, ela está olhando muito mais uma internacionalização de negócios, tá? Então eu vou oferecer o meu serviço, o meu software, meu SaaS no exterior, eu vou fazer vendas no exterior, eu preciso ter uma presença internacional, eu preciso fazer negócio no exterior e ter uma presença internacional ou não. Isso é internacionalização de negócios. Qual que é a estrutura e a engenharia que a gente olha aqui? Vai depender muito. Por quê? Vai depender do tipo de serviço que o cliente vende, por onde ele fatura, quem que paga ele, se envolve trânsito de mercadorias, Incoterms, são questões relativas à importação de produtos. Então tem uma série de variáveis aqui. Esse trabalho é super tailor-made e vai seguir basicamente regras de mercado, interesses do cliente, interesses das partes e o que funciona ou não em termos financeiros e econômicos. Então aqui a gente está falando de internacionalização de negócios. Quando a gente está falando de montagem de estruturas offshore para fins de captação de recursos de investidores, o play é completamente outro. A engenharia, a construção é completamente outra. E qual que é a principal premissa que deve ser considerada nesse negócio? Aonde está a grana do investidor líder desta rodada? Por quê? Porque você está montando basicamente a estrutura para acomodar o interesse desse investidor líder e pegar ele e ele entrar na sua rodada, e com certeza ele vai trazer alguns outros fundos muito interessantes também para investir na sua startup. Então é basicamente follow the money. Qual que é o grande ponto? Investidores brasileiros e boa parte dos investidores estrangeiros, principalmente aqueles que possuem negócio ou portfólio nos Estados Unidos, preferem fazer investimentos em 3 jurisdições. Delaware, porque é Estados Unidos, e por uma série de questões relativas à jurisprudência, decisões dos tribunais locais e até mesmo questões de junta comercial, registro de atos societários e tudo mais, facilidade para abertura e fechamento de empresas. BVI e Cayman. Por quê? Porque BVI e Cayman são 2 jurisdições tributariamente favorecidas para investidores. Por quê? Basicamente lá você consegue zerar os ganhos de capital numa operação de venda, numa operação de secundária, numa operação de realização de um ativo. E esse é o verdadeiro sonho de todo investidor, né? É fazer uma grande venda, né? Ver o seu patrimônio multiplicar e não ter que pagar uma DARF de 15 a 22,5%, 27,5% ou 34% no momento de realização dessa transação. Quem investe em bolsa, imagino que boa parte da sua audiência investe em bolsa, sabe que toda vez que você tem ganhos numa operação de bolsa, seja day trade, né, ou seja, uma transação normal, você tem que pagar uma DARF de ganho de capital, considerando ali o delta que você teve de ganho nessa transação. E aí a tabela do ganho de capital varia com o tamanho da boleta ali que você do valor que você teve, né, na venda desse ativo, do valor da liquidez, do ganho de capital que você teve na venda desse ativo. Quando a gente está falando de startups, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Você vai ter ali uma alíquota de ganho de capital sobre o delta entre a diferença do que você pagou e do que você vendeu, né? Ou seja, do seu ganho efetivo na operação. Quando a gente está falando de Brasil, essa tributação ela varia mais ou menos entre 15% até 34% se você tiver numa estrutura de holding, numa estrutura de CNPJ vinculado a esse ativo. Quando a gente fala de Estados Unidos, essa tributação pode ser ainda maior. Então, o que os investidores, principalmente aqueles que têm portfólio nos Estados Unidos ou dinheiro em dólar, dinheiro no exterior, eles preferem fazer esses investimentos através de BVI e Cayman, por quê? Porque eles conseguem zerar a tributação. E aí tem algumas vantagens econômicas e tributárias que essas jurisdições permitem, principalmente para investidores que têm grana nos Estados Unidos. Você consegue abrir uma conta nos Estados Unidos, operando ela através de uma empresa em BVI ou Cayman. Ou seja, seu dinheiro não está num banquinho em Cayman, está num bancão nos Estados Unidos, tipo num Bank of America, e você está dentro de uma estrutura Cayman, numa estrutura BVI. Além disso, essas jurisdições, assim como Delaware, elas são muito favoráveis a
os negócios, né, aos investidores, principalmente investidores minoritários. Então, o que acontece no final do dia é que essas jurisdições são como se fosse Delaware fora dos Estados Unidos, com uma tributação mais favorecida. Por isso, diversos investidores no mundo todo escolhem essas jurisdições para fazer os seus negócios. E aí, com essa premissa, Marcelão, como o dinheiro está lá, você precisa montar uma estrutura lá para captar o recurso, e aí o que vem embaixo, né, é montado por consequência dessa estrutura de captação. No seu caso, você já tinha uma empresa em Delaware. Provavelmente para fazer esse novo round, você ia captar com um investidor mais robusto, mais parrudo, que queria ter a segurança de investir em BVI ou Cayman. Por quê? Porque ele está olhando um IPO da Clivo, ele está olhando um M&A da Clivo. Amém, né? Amém, senhor? Espero que eu faça. E aí, na saída, né, ele vai ter um belo ganho de capital, porque você vai multiplicar muitas vezes o capital dele, certo? O que ele quer fazer? Ele não quer ter uma tributação alta, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Então ele vai para essa jurisdição. E aí, por consequência, a sua estrutura, que era dela, ela flipa para Cayman ou BVI, você abre uma estrutura lá, essa empresa lá fora passa a ser dona da empresa em Delaware, ou seja, é o que a gente chama de Topco, a empresa do meio, que é a Delaware, que a gente chama normalmente de pass-through, que é a empresa que vai servir para passar o dinheiro, e a OpCo, a Operational Company, que é a sua empresa no Brasil, que é a Clivo, que faz toda a mágica acontecer. O resto aqui em cima é um veículo para captar recursos, um veículo para passar o dinheiro para os Estados Unidos, e aqui sim você tem toda a mágica acontecendo na Operational Company.